Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samária e nos lugares mais distantes da terra. Que Deus ele aplique em nosso coração a palavra dele lida nessa noite. Quando nós nos deparamos em um texto como esse, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Atos dos Apóstolos não é apenas um relato dos apóstolos. Lucas aqui, ele está falando e descrevendo a continuação da obra de Cristo Jesus. Um Cristo que está vivo, um Cristo que era ressurreto e continua ressurreto, um Cristo que é ativo. Um Cristo que dá a direção à sua igreja, um Cristo que dá a direção aos seus discípulos. E um Cristo que aponta essa igreja, que aponta os seus discípulos para uma ação além das quatro paredes, sendo uma grande influência no mundo. Quando nós observamos aqui os primeiros capítulos de Atos, nós vamos encontrar aqui um ponto culminante e ao mesmo tempo uma grande expectativa. Porque aqui os discípulos, eles precisam ser capacitados para a missão. E que missão é essa? A missão de testemunhar sobre Cristo por todo o mundo. Quando nós pegamos esse bloco aqui, do versículo 4 ao versículo 8, nós vemos claramente aqui a importância do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo de Deus, mas acima de tudo, no nosso cumprimento da missão. No propósito para qual eu e você fomos designados, fomos chamados, fomos vocacionados. Jesus aqui, antes da sua ascensão, ele dá uma ordem e ele dá uma promessa. E aqui eu achei interessante porque o Raul começou muito bem dizendo que mesmo quando nós não entendemos, nós devemos trilhar o caminho da obediência. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar talvez as grandes coisas que estão prometidas a nós, a melhor coisa que nós temos que fazer é trilhar o caminho da obediência. E a promessa e ordem dele aqui é, primeiro, esperem pela vinda do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo será derramado sobre a vida dos crentes em Cristo Jesus. Essa vinda do Espírito Santo, esse Espírito Santo será derramado, capacitando-os com poder extraordinário para o cumprimento da missão e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria que a gente caminhasse aqui em alguns pontos nessa noite. E talvez a primeira pergunta que fica no meu coração, e que eu queria que ficasse no seu coração, qual é a necessidade do poder do Espírito Santo? Por que que Jesus aqui, ele ordena que nós não saiamos de Jerusalém, mas que nós aguardemos a promessa do Pai? Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A primeira coisa que eu vejo aqui é que a grande comissão, ela é autenticada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa missão, o nosso ministério, aquilo que Deus tem colocado diante de nós, ele não é autenticado pelo curso teológico que nós fazemos. Ele não é autenticado pela capacidade de oratória que nós temos. Ele não é homologado pela placa da igreja ou pela denominação que nós fazemos parte. Mas o que marca o nosso ministério, o que marca a vida do nosso ministério, é essa autenticidade dada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Ficai na cidade até que sejais revestidos do poder que vem do alto. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós não fomos alcançados por Cristo Jesus, porque nós fomos. Não há dúvida nenhuma no meu coração e no seu coração que um dia Cristo Jesus, ele nos separou, que nós ouvimos a voz do nosso pastor, que nós nos rendemos ao chamado dele. Eu não estou dizendo isso. Isso para nós aqui é questão doutrinária. Uma vez que nós temos o Espírito, nós fomos selados com o Espírito. O nosso nome está no livro da vida, não tem como isso ser arrancado. O apóstolo Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, nosso Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem eu e você temos essa capacidade, eu não estou dizendo isso. O que eu estou colocando aqui é que há um momento
que marca a minha vida e a sua vida, que é esse enchimento, e quando nós nos deixamos ser usados de forma cabal e completa pelo Espírito Santo de Deus. Talvez essa é a preocupação, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja em Tessalônica, no segundo capítulo, na segunda carta, dizendo o seguinte: olha, vocês não apaguem a atuação do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Não é que eu e você temos o poder de arrancar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está lá e não pode ser arrancado. Mas eu e você, pela nossa incoerência, pela nossa falta de busca, pela nossa falta de postura, por não nos colocarmos no lugar aonde Deus quer que nós estejamos, que é o caminho da obediência, eu e você temos o poder de deixar esse Espírito que age em nós, agora inoperante. Nós estamos aqui no seminário, as luzes aqui estão acesas, essa luz aqui ela está apagada, ela deixou de ser uma lâmpada, ela continua sendo uma lâmpada, mas ela não está brilhando. Às vezes o que eu tenho visto é, na nossa vida e na nossa forma de viver, a gente apagando essa atuação, enquanto nós deveríamos irradiar, enquanto nós deveríamos ser, enquanto nós deveríamos mostrar. A gente vai tornando esse Espírito Santo de Deus em nós inoperante. O que Lucas está dizendo aqui é que os discípulos precisam ser revestidos do poder para testemunhar a Cristo, de uma forma que seus corações e palavras sejam movidos por paixão, mas também por convicção. Não é simplesmente aquilo que nós carregamos aqui, mas é aquilo também que é gerado dentro do nosso coração. É quando nós pegamos todo esse conhecimento, e esse conhecimento produz dentro do nosso coração vida, e que nos leva a viver uma vida integralmente ao serviço do Senhor. Que a gente rompe com os desejos carnais, que a gente rompe com as nossas vontades, mais do que isso, a gente rompe até com os nossos medos. Quando Jesus ele coloca isso aqui, ele está falando de uma verificação da ressurreição de Jesus. Os versículos 3 a 5, nós vemos que os discípulos precisavam de uma confirmação de que Jesus de fato estava vivo. E ele vem e mostra, 40 dias operando, agindo, milagres, sinais, o Cristo ressurreto. Eu poderia pegar vários pontos aqui do que o Raul colocou. Porque alguns chegam diante de Cristo e creem, mas outros chegam diante do Cristo e duvidam. Alguns chegam diante de Jesus e conseguem acreditar nesse Deus que tem todo o poder e que opera, mas outros colocam em xeque esse poder do Espírito Santo. Teve um caso aqui na Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões Mundiais leva alguns grupos de pastores para poder conhecer o campo missionário. Experiência incrível. E um grupo aí de uns 10 pastores foram ao Iraque no pós-guerra. A primeira igreja batista de Bagdá tinha sido destruída, bombardeada, não tinha nada. Aquele grupo de pastores chega ali então para poder acolher aquela igreja, levar uma palavra de conforto àqueles irmãos agora que estão sem o seu tempo. Diz que no meio daquele grupo tem uma senhora de quase 80 anos de idade, que havia entregado a vida a Cristo Jesus, e manifesta então o desejo de batizar. Aí os irmãos ali falaram assim: mas como é que a gente vai batizar? A igreja está destruída. O pessoal falou assim: não, vamos num lago aí próximo, algum lugar. E alguém falou assim: não, mas eles estão perseguindo os crentes. Eu acho que nessa situação aqui a gente pode batizar por aspersão, não precisa ser por imersão não. Porque quando o medo toma conta do coração, a gente muda até a teologia, né? Aí o pessoal falou assim: ó, vamos lá, batizar por aspersão. Aí o pessoal falou: não, ela falou: não, eu quero batizar igual Jesus batizou, na água. O pessoal falou: lá em cima tem uma banheira no hotel onde eu estou, de repente a gente leva para lá, enche a banheira, monta aquele grupo. O pessoal falou: mas o elevador não está funcionando. Senhora com 80 anos e um problema: cadeira de roda. Como é que nós vamos levantar essa mulher nessa cadeira de roda? Aquela mulher vira para o grupo de pastores que está ali e fala assim: não, mas a Bíblia diz que Jesus cura, e eu quero entrar caminhando. Gente, você já viu a oração de Batista? Como é que é? Oração de Batista é assim: Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor pode curar, mas a gente não precisa nem ver, Pai,
Porque a gente sabe que essa mulher aqui lá no céu, certamente, ela vai estar correndo nas ruas de ouro, saltando diante do Senhor, e nós confiamos nisso. E ela disse, eu quero entrar andando. Quando pensa que não, sempre tem um infiltrado no nosso meio. Um pastor estende a mão e diz o seguinte, se creres, levanta e anda. E a mulher levantou e andou. Entrou batizando. Aí os outros 9 olham nessa hora e falam assim, rapaz, como é que foi isso? E ele falou assim, eu fiquei pensando como Jesus faria. E Jesus sempre falava, levanta e anda. Então eu estendi a mão e falei, levanta e anda. E ela levantou. Aí nessas horas, até a gente que não acredita fica, Senhor, por que eu não usei isso? Porque é a fé dela, né? Não é nem a nossa fé, ela estava tão convicta que ia dar certo o negócio. A gente duvida dessas coisas. Porque no dia que eu ouvi o missionário falando sobre isso, tinha um pastor do meu lado. E ele falou assim, isso não pode acontecer, isso é mentira. Só quem estava falando aquilo era um árabe baixinho. E gente baixinha é invocada, né? E árabe ainda, né? Eu sou casado com uma mulher baixinha, eu sei como é que é. Aí ele virou e falou assim, sabe por que você não vê milagre? Porque você não acredita em milagre. E para acreditar e ver milagres, tem que ser pessoas que acreditam num Deus que é milagroso. E aí virou e continuou caminhando, e foi pregar, e eu olhei pensando, falei assim, Senhor amado, ele podia ter ido dormir sem essa. Mas o que Jesus está falando aos seus discípulos aqui, é que ele é um Cristo, se a gente conseguir imaginar de alguém que estava morto e volta a viver, mas mais do que isso, quando aqueles discípulos olhavam para os seus corações, olhavam para as suas histórias, olhavam para as suas transformações, Jesus passa um grande tempo ensinando os discípulos sobre o reino de Deus. Jesus vem apontando o que iria acontecer, Jesus vai mostrando os discípulos, e aí eu vejo, às vezes a gente olha para a nossa vida assim, a gente pensa assim, não, porque se eu ver acontecer, eu vou, não vai não, gente, porque aqueles discípulos ali estavam caminhando, estavam vendo milagres, sendo ensinados por Jesus, e na hora que o negócio pega, eles negam, eles duvidam, eles colocam em xeque. Parece que o negócio está aqui, mas ainda não desceu para o coração, O que Lucas vem mostrando para nós, é que esse Espírito Santo aqui é quem nos guia na sua compreensão da missão do reino de Deus, capacitando-nos, para que nós possamos ser esse porta-voz da palavra de Deus. Gente, e Deus não escolheu os melhores não, Deus escolheu gente que tinha coração disposto. Eu lembro que eu fui, eu vou dar uma dica para você. Eu era seminarista vai assistir concílio, para a gente poder aprender quando a gente vai responder o nosso, né? Nossa, eu lembro minha Bíblia, era toda decorada, toda pintada, eu sabia tudo. Hoje eu acho que se eu passar no concílio eu reprovo. Aí, no meu concílio, eu estava muito tenso, comecei a ir tudo quanto é que era concílio. Ah, tem concílio de fulano e tal, eu ia. Eu vou lá para poder ver. Aí eu lembro num concílio, que o cara perguntou assim, me fala a sua experiência de conversão e chamado. Aí o infeliz virou e falou assim, olha, é porque eu prestei um concurso público, eu não passei. Aí eu estava trabalhando no lugar, eu fui mandado embora. Aí eu tentei trabalhar no outro lugar, não fui aprovado na entrevista de emprego. Aí fui no outro lugar e o pessoal nem me recebeu. Aí eu entendi que Deus estava me chamando para ser pastor. Tinha um examinador, já falecido, pastor Fernando conheceu, foi amigo dele, Jéssica Camargo. Jéssica levantou e falou assim, eu proponho agora o encerramento do concílio, porque Deus não chama vagabundo para o ministério. Eu falei, amém. Nunca vou usar isso, nunca vou falar isso, vou inventar uma outra história para dizer do meu chamado. Porque essa ideia do chamado, às vezes, a gente acha que vai ser um negócio mirabolante, gente. Às vezes o pessoal pergunta para mim assim, como foi o seu chamado? Eu queria ter aquela história assim, dizer, olha, eu estava na beirada da minha cama, ajoelhado, orando, aí apareceu um anjo do Senhor e diz, Éber, se coloque de pé, que eu te enviarei para as nações. Mas não foi assim.
O fato da gente ser batista é até bom, que a gente não precisa dessas coisas, né? Porque quando eu olho para essa igreja primitiva, eles não tinham muita noção do que era o natural e o que era o sobrenatural, não. Era um negócio maluco. Você lembra de Pedro, quando ele está preso? A história assim, para mim, eu me amarro nela. Pedro está lá preso. Aí está lá o PGM da primeira igreja batista de Jerusalém, lá, da igreja multiplicadora, reunido, orando ao Senhor. Senhor, liberta Pedro, tira o Pedro da prisão e liberta preso. Aí aparece um anjo lá e fala: Pedrão, vamos embora, abre a cela. Pedro começa a seguir. Aí a Bíblia diz que em dado momento o cara some. Aí Pedro fala assim: nossa, era um anjo. Aí a igreja está lá de madrugada orando. Pedro chega na porta lá da casa e bate na madrugada, né? Gente, estou eu aqui, ó, Pedro, na porta e tal. Aí o povo está lá orando. Aí diz que tem um adolescente lá no meio, Rod, né? Os adolescentes sempre fugindo da oração. Está lá, Rod, tal. Aí ela vai lá na porta assim e fala assim: gente, é o Pedro. Aí ela não abre o portão não, ela volta. Aí ela fala assim: gente, Pedro está lá no portão batendo. Aí um irmão vira e fala assim: não se preocupe, é o anjo de Pedro, vamos continuar orando. E continua orando. Aí o texto diz que ele continua batendo. Eu fico imaginando, preso, fugiu, perseguição, aquele negócio todo. Galera, abre a porta aqui. Tá. Aí o povo chega. E a Bíblia diz o seguinte: quando eles vão e veem que é Pedro, eles se espantam. Gente, eu ia espantar quando eu visse o anjo. Não era o Pedro, não. Até porque ver anjo não deve ser tão bom. Porque sempre quando o anjo aparece, ele fala: não temas. Eu acho que eu caía durinho. A gente tem que resgatar essas vivências. Porque isso aqui não é coisa de pentecostal não, gente. Isso aqui é coisa de gente que tem intimidade com o Senhor, que ouve a voz do Senhor. Isso aqui é coisa de gente que recebeu o Espírito Santo de Deus e tem intimidade com o Senhor. Eu não estou falando simplesmente dos milagres, não. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Porque o povo aí não acredita que a gente tem o Espírito Santo. Eu pastoreava lá em Brasília, Igreja Batista Esperança. E eu tenho uma terapia. Quando eu estou muito tenso, eu gosto de aguar a planta. Eu fico molhando grama. Cada um tem a sua loucura. E eu estou lá molhando a grama. Na frente da nossa igreja morava uma irmã pentecostal. E um dia ela chega lá e falou: pastor, eu fico assistindo o culto aqui da sua igreja. Que coisa boa. Coisa maravilhosa seu culto. Eu estava falando com meu marido esses dias. Falou: amor, viu como eles cantam bem? O pessoal aí prega direitinho. E olha que eles nem têm o Espírito Santo. Aí eu falei: como assim, minha irmã, que não tem o Espírito Santo? Aqui a gente tem o Espírito Santo, sim. Ah, não, mas vocês não acreditam. Eu falei: acredita? Não acredita da forma que a irmã acredita, mas a gente acredita. Ela gostava, ela tinha umas visões. Um dia ela chegou para mim, Pedro, falou assim: pastor, eu estava orando pelo senhor aqui e eu vi o demônio sentado no telhado da sua casa. Eu falei: está repreendido, minha irmã. Minha casa não é tamborete do capeta, não. E a visão é errada, que eu moro em apartamento, no terceiro andar, pode ser sentado na casa de outro. Mas a gente não pode se acostumar. É muito fácil a gente se acostumar sem essa vivência do sobrenatural na nossa vida. Pastor Pascoal, cadê o Douglas ali, que é lá da equipe dele? Pastor Pascoal, uma vez ele estava pregando, João Emílio está lá no grupo de mentoria com a gente. Aí o Pascoal fala assim: não, porque Deus me disse. Gente, esse negócio de Deus me disse me causava um negócio tão grande. Eu falei: senhor fala com todo mundo, mas o senhor não fala comigo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Se o senhor fala, fala mesmo. E orei a Deus para isso. Aí eu fui pregar lá em Minas Gerais, na academia pastoral, lá em Poços de Caldas. Aí você desce em Campinas e fui para Poços de Caldas, lá em Minas. Aí no meio do caminho, eu gosto de ouvir rádio. Se você quer saber se uma pessoa é velha, é se ela ouve rádio. Eu ouço rádio. Band News, eu gosto deles. Quando o Boechat morreu, eu chorei. Porque eu sou daquele pessoal, o cara da rádio fala bom dia, eu bom dia, boa tarde, boa tarde. Eu tenho um WhatsApp da rádio no meu telefone, eu estou lá em Brasília andando assim, eu mostro foto do trânsito, o pessoal fala assim: olha, a EPNB está engarrafada, quem postou a foto aqui foi nosso ouvinte, Heber Aleixo, eu já me acho um repórter da Band e tal. Aí eu falei: senhor, fala comigo e tal. E no interior de São Paulo tem muito rádio ruim. Eu não estava conseguindo encontrar a Band News.
Eu lembro que eu parei o carro assim no acostamento e fui procurar no Google aonde estava a Band News. Encontrei a Band News lá no Google, coloquei, a paz voltou a reinar no meu coração. Eu continuei seguindo. Mas negócio de rádio, gente, é espiritual. Porque você fica parado no mesmo lugar e você aperta o botão e vai mudando a voz. E naquele dia Deus falou comigo. Porque eu ouvi nitidamente Deus falar assim, olha, eu estou sempre falando, o que você precisa fazer é ajustar o seu coração à frequência da onde eu estou falando. O problema não é eu não falar, o problema é como está a frequência do seu coração. E eu orei e falei, Senhor, ajusta a frequência, tira o ruído. Nesse mundo de muitas vozes, que eu aprenda a ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Saí daquele congresso, Abdala vai estar aqui, fui pregar lá na igreja do Abdala. Aí minha mãe estava na cidade de Jacaraípe, fica quase 1 hora de Guarapari. Eu fui visitar a minha mãe com meus filhos, e a Mariana dentro do carro. A gente passou assim na porta de uma igreja, tá assim, eu errei o caminho, entrei dentro de uma comunidade lá em Vitória, Felipe. Aí estava aquela porta assim, né, ministério, igreja pentecostal, ministério não sei o quê, igreja, sede internacional. Aí eu falei, Senhor amado, a sede internacional daquela igreja, aquela portinha ali. Aí tinha uma menina de uns 9, 10 anos de idade, ela estava assim, lavando a escada da igreja, na entrada da igreja assim, ajoelhadazinha, com um paninho, passando e tal. Eu olhei aquela cena, uma cena linda. Aí eu ouvi no meu coração assim, nitidamente, dá o dinheiro que você tem na carteira para ela. Aí eu falei, não é Deus que está falando, meu dinheiro eu não vou dar não, eu quero ouvir de outra forma. E Deus falou comigo de novo, volta e dá o dinheiro. Eu falei assim, eu não dou. Mais uma vez, volta e dá o dinheiro. Aí nessa hora a gente faz o teste. Eu falei assim, Senhor, se for para me dar o dinheiro, que o Senhor vai falar com a minha esposa. Mariana estava do meu lado. Porque assim, a minha esposa, ela é baptista, ela é tradicional. Aí, lá em casa é 2 campainhas, porque se uma queimar, a outra funciona para ninguém bater palma. Coisa assim, tradicional zona. Toca piano, gosta do cantor cristão, HCC inovação para ela. Aí, eu falei assim, Mariana, o que é que você está pensando? Aí ela falou assim, a menina na porta da igreja. João, quando Deus quer abençoar, Ele fala até com Batista. Aí, eu voltei e dei o dinheiro para a menina. Mariana virou e falou assim, deixa que eu dou. Aí a menina encostou, na hora que ela encosta, veio a mãe ali, um irmão. Mariana pega o dinheiro, coloca na mão dela assim, e fala assim, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. A mãe daquela menina começou a chorar. Falou assim, nós estamos aqui fazendo faxina, porque nós precisamos pagar o aluguel. Esse dinheiro aqui foi dado pelo Senhor. No outro dia a gente sai. A gente foi comer uma muqueca lá no Curuca. Gente, Curuca é caro, eu sou pastor de igreja pequena. Mas estava de férias, os meninos ali. Os meninos pedindo, e meus filhos, parece gafanhoto no deserto, eles vêm assim, detonando tudo. E a gente fica meio pesaroso de falar para o menino comer quando pede, né? Você fala, não, vai, já está aqui, né? A gente faz um parcelamento depois no banco. Vai comendo, meu filho, vai comendo. Aí a Abdala estava lá, e eu falei, Senhor, usa o Abdala hoje, né? Para ele pagar essa conta. Na hora que o garçom chega com a conta, ele falou assim, olha, está tudo certo, já está pago. Aí o Abdala olhou e falou assim, como assim, meu irmão? Ele falou, alguém já passou e acertou, está tudo pago. Na hora que ele falou aquilo, veio no meu coração. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Aí eu perguntei para ele, falei, pagou o cafezinho também? Porque quando o Senhor abençoa, a gente pode abusar, né? Quando ele está falando desse poder do Espírito Santo aqui, eu não estou falando simplesmente de milagres. Eu não estou falando simplesmente de coisas sobrenaturais, mas é esse Espírito Santo aqui que opera em nós, e que não é simplesmente uma experiência emocional ou um momento isolado, mas é uma capacitação divina para a gente poder viver essa missão de Cristo no mundo. Porque esse batismo aqui, ele está falando que não é simplesmente um revestimento, mas é um enchimento do Espírito, que transforma esses discípulos agora de seguidores tímidos para mensageiros de um ousado evangelho. Porque se aquela igreja agora, ela estava ali temerosa, dentro de uma casa, com medo da perseguição, ela deixa de ser essa igreja temerosa e ela se coloca no lugar da perseguição. Se o seu discurso agora ainda é o discurso tacanho, com medo, agora é onde a gente chega na praça pública e a gente vê um Pedro externar, olha, me importa agradar a Deus e não agradar aos homens.
Mas mais do que isso, quando nós olhamos aqui as pessoas em Atos dos Apóstolos que eram consideradas cheias do Espírito Santo de Deus, nós temos visto homens e mulheres aqui que ocupam a posição de diaconia, de serviço. Por que Estevão, ele é chamado? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quando nós vamos olhar que Deus, no decorrer da história, vai chamando homens e vai chamando pessoas, Ele vai chamando gente, pessoas cheias do Espírito, pessoas que estão dispostas a serem cheias do Espírito. E essa ação aqui é uma ação divina, porque transforma as nossas vidas. Pega gente como eu e você, com os nossos pecados, com as nossas histórias, com os nossos traumas, e diz o seguinte: olha, eu vou pegar as coisas loucas desse mundo aqui, para confundir aqueles que são sábios. Gente, minha família, ela é uma loucura. A minha família é aquela família assim, de dar problema na igreja. Meu pai, ele foi interno da Cristolândia. Várias vezes meu pai foi interno, eu sou filho adotivo, com 7 anos de idade eu fui expulso da escola. Com 11 anos, 12 anos, eu estava vendendo droga na escola, colocando droga para dentro de colégio, minha mãe precisou mudar, a gente foi morar 3 anos no Espírito Santo, para me tirar daquela situação. Coisa de maluco. Aquele negócio que na igreja, assim, não tem aquelas famílias perfeitas, aquela não era minha, aquela que fica naquele quadro, no meio da família, o pai sentado na poltrona, com a xícara de café, a mãe do lado, com a Bíblia na mão, os meninos assim, tudo sentadinho no chão, bonitinho, aquela não era a nossa casa. A minha casa era aquela casa que ligava para a casa do pastor de madrugada, o pastor chegava 4 horas da manhã lá, com a Kombi da igreja, para poder tirar os meninos lá de dentro, e eu canso de contar quantas vezes a gente acordou dentro da Kombi com a esposa do pastor tomando conta de mim e das minhas irmãs, enquanto o pastor estava lá dentro de casa resolvendo meus problemas familiares. Mas Deus vai pegando gente assim. Deus vai pegando as nossas histórias. Gente, Deus usa até quem sai lá de Jabaquara. Pior do que Jaguacara é Manhumirim. E dota esses homens de um poder para testemunhar. Jesus vai deixar claro no versículo 8 de Atos que o propósito do batismo com o Espírito Santo não é dar o poder para a gente se gloriar, não é dar o poder para a gente se ufanar e dizer: olha, eu sou poderoso, olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo, mas é o poder para a gente servir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. Aqui nós vamos ver que a missão de pregar o Evangelho não é uma tarefa humana, mas é uma tarefa divina, que depende do poder de Deus para ser cumprida. Gente, a gente precisa trazer no nosso coração essa convicção de quando o Espírito Santo ele desce sobre o crente, ele nos dá e nos confere uma profunda convicção sobre a verdade do Evangelho. O testemunho cristão ele se torna uma marca por uma confiança inabalável na realidade de vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Essa convicção aqui não é intelectual, não. Mas ela se reflete no comportamento e no cumprimento da missão. Gente, não é simplesmente pregar, a gente tem que passar a acreditar naquilo que a gente prega. Pastor Hernandes vai estar aqui. Eu queria parabenizar o seminário por ter convidado o pastor Hernandes. Aí esses dias sempre vai ter um incircunciso filisteu, né? Fala assim: ele é presbiteriano. Meu irmão, Deus nos chamou para construir um reino, não castelos. A gente vai estar no mesmo céu que ele. E aquele homem é um homem de Deus. Tive a oportunidade de estar com aquele homem em alguns momentos assim. É aquela pessoa assim que exala Deus, que dá vontade de só botar a cabeça assim e falar assim: só abençoa, só abençoa. Aquele homem tem gastado a vida dele pela igreja brasileira. Então, se alguém falar alguma coisa, você repreende em nome de Jesus. Fala: sai daqui, capeta. Ele diz o seguinte, que no dia que a igreja começa a flertar com a teologia liberal, ela assina o atestado de óbito. Gente, a igreja suporta tudo. Eu já vi alguns desvios teológicos que a gente consegue consertar.
Existem alguns erros aí que a gente olha que é possível restaurar, mas não tem igreja que retornou, não tem professor de seminário que retornou, não tem pastor que retornou depois que abraçou a teologia liberal. Não tem na história. Esses caras matam igreja, eles matam pessoas, eles têm matado o ardor no nosso coração. Eu sou um defensor do estudo teológico, eu estou no seminário, na conferência teológica, eu não vou dizer para a gente aqui não estudar não. Mas no dia que Pedro chega diante de Jesus, depois que Jesus restaura o ministério de Pedro, e aqui para mim eu acho que a gente peca quando diz que Pedro abandonou o ministério, porque para mim Pedro não abandonou o ministério não, Pedro ele volta ao lugar do primeiro amor, lembra-te onde caíste e volte às primeiras horas, ele voltou ao lugar do encontro, ele falou, pode ser que ali Jesus me encontre novamente, ele volta ao lugar do chamado, Jesus chama ele. Gente, se sou eu ou você, a gente está na beira da praia dizendo o seguinte, oi circunciso filisteu, pecador, vem aqui. Jesus não, Jesus está esperando ele com um churrasco, peixinho façado. Ele senta e a pergunta dele para Pedro é, Pedro, você me ama? Aí a gente conhece a história, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Na hora que ele entende que Pedro ama, ele diz, então pastorei a minha igreja. Sabe o que é a prerrogativa para Pedro poder pastorear a igreja de Jesus? É o amor que ele tem pelo Senhor. Gente, a gente precisa resgatar essa paixão no nosso coração por Cristo Jesus. A gente precisa resgatar esse amor nos nossos púlpitos por Cristo Jesus. A gente precisa dessa sabedoria aqui que vem do Espírito Santo, que torna um testemunho de Cristo algo irresistível. Gente, como que pode? E a gente teria que estudar muito, e se preparar muito para compartilhar da palavra de Deus, porque como tem gente que consegue fazer um negócio que é tão belo, tão lindo, tão profundo, ser algo chato. Lá na igreja, às vezes vai pregar um cara, é ruim quando o pessoal pergunta, né, como é que foi o sermão e não foi bom. Aí tem uma técnica lá na igreja, e fala assim, é um sermão inesquecível. É um sermão inesquecível. É espada, né? Chato e longo. Esse negócio de longo, eu já estou para acabar já. Me faz lembrar do pastor Irlande Pereira de Azevedo. Pastor Irlande, pastor Fernando. Pastor Fernando foi quem pregou na minha ordenação, a culpa é dele. Antigamente os pastores sentavam aqui atrás assim, né, na casa de igrejas mais antigas assim. Pastor Irlande era pastor da primeira de São Paulo. E disse que colocou um seminarista para pregar. Eu não vou falar mal de seminarista, que eu estou no seminário. Mas geralmente sim, eu já fui seminarista. E a gente empolga. Eu lembro que uma vez eu tentei pregar uma mensagem de Jonathan Edwards. Não deu o mesmo efeito não. O irmão lá era mais espiritual. Aí, diz que o seminarista começou a pregar, e é o ruim quando você começa a pregar e você vê que o negócio não está indo bem, porque você sente que o povo não está te acompanhando. E aí, o ruim é que a gente às vezes tenta consertar o negócio na metade do caminho, aí fica pior ainda. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte, se você não for bom, seja rápido, para alguém ter alguma coisa boa para dizer da sua mensagem. E aquele seminarista pregando, e foi 40, 50 minutos, e aí disse que o pastor Irlande, assim, né, meio inconformado, disse que ele gritou assim, amém faraó, e o seminarista 1h10, e aí ele agora gritou com mais entusiasmo, amém faraó, e aí o seminarista olhou para ele e falou assim, pastor Irlande, o que é esse negócio de amém faraó? Aí ele, deixa o meu povo ir, né? Na hora que o pastor Brandão gritava, amém faraó, eu paro. Como que a gente pega algo que é poderoso e a gente consegue enclausurar uma mensagem pela nossa falta de vida, a nossa falta de espiritualidade? Eu gosto de Baldo quando ele fala que Deus ele não usa métodos, Deus ele usa pessoas. Gente, o que nós estamos precisando é de gente, de pregador cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Gente que tem intimidade com o Senhor, gente que quando abre a boca a gente vê Deus falando aos nossos corações. Esses discípulos aqui estavam cheios, em Atos 6, Estevão, cheio do Espírito, falando com sabedoria, que os seus opositores não podiam resistir. Aí a gente poderia chegar aqui e dizer o seguinte, porque quando a gente prega cheio do Espírito Santo, as coisas vão ser fáceis. Não, não serão.
Quando nós pregarmos um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, talvez nós vamos sofrer por isso. Alguém já falou assim, quando a igreja for perseguida, ela vai ser melhor. Mentira, quando nós formos melhores, nós seremos perseguidos. O grande problema é que dos nossos púlpitos nós abastecemos os mesmos ídolos que o mundo tem. A gente procura Jesus por algo que Ele pode nos dar, não pela transformação que Ele tem causado em nossas vidas. A nossa evangelização, a gente deveria ser processado. Porque a gente chega nas pessoas e diz o seguinte: você está com um problema na família, eu vou orar por você, vai para a igreja que Deus vai resolver. Você está com um problema na criação dos seus filhos, eu vou orar por você, vai para a igreja que Deus vai resolver. Estou com crise financeira, eu vou orar por você, vai para a igreja que Deus vai resolver. Aí a gente manda só gente com um problema para cá. Aí o cara fala assim: olha, eu vendi muito lá na empresa esse ano, estou com aquela participação de lucro na empresa, fui o que me destaquei, eles estão mandando eu e minha esposa para uma férias em Paris, uma semana. Aí ele fala assim: que legal. Ele vai falar assim: que bom, eu vou orar por você, você precisa procurar uma igreja. Por que a gente manda as pessoas procurarem Jesus só quando elas passam por problemas? Só porque quando elas enfrentam lutas? Porque Jesus passou a ser um meio da gente conseguir alcançar alguma coisa, e Ele para nós não é o fim de todas as coisas. A gente precisava voltar dizendo que o que nós precisamos é da presença de Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos é da presença do Espírito Santo de Deus na vida das nossas igrejas. O que nós precisamos é da presença de Deus nos nossos ministérios. O que nós precisamos é dessa presença de Deus nos tomando. Porque quando nós estamos falando desse enchimento do Espírito aqui, se antes eles tinham a consciência do Espírito, agora eles estão sendo tomados pelo Espírito. Agora o Espírito Santo é quem conduz a vida. E esse poder do Espírito Santo não apenas torna o nosso testemunho eficaz, mas também ele é eficaz no termo de conversões. Quando a gente vê em Atos 2, quando o Espírito Santo cai sobre os discípulos, 3.000 pessoas são convertidas. O Evangelho, quando proclamado pelo poder do Espírito Santo, tem o poder de transformar vidas, mas também tem o poder de transformar e trazer pecadores ao arrependimento. Gente, aquela oração do passado: Senhor, dá-me almas ou eu morro. Senhor, usa a minha vida, senão nós vamos definhar. A gente pode enfrentar o sofrimento, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente suporta o sofrimento, e a gente tem que aprender a sofrer, e sofrer com alegria. Porque o nosso sofrimento é por causa de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve das cartas da prisão, eu acho algo lindo. Ele fala: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Olha, quem me colocou na prisão não foi César, quem me colocou na prisão não foi Roma. Se eu estou aqui é por causa do Senhor. Ele consegue ter contentamento mesmo em meio à prisão, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Guarda um negócio aí no seu coração, gente. Pessoas cheias do Espírito Santo têm um coração disposto a servir, mesmo que isso lhes custe a vida. Mesmo que isso lhes custe a vida. Eu fico vendo Estevão. Gente, a gente prega muito pouco sobre Estevão. A gente deveria pregar mais sobre Estevão, sobre a vida desse homem. Um homem que se destaca pelo relacionamento que ele tem com o Senhor, pela diaconia, pelo serviço. Quando a gente precisa de alguém assim, que seja aquele cara pacificador, aquele que vai dar a última palavra, aquela pessoa cheia de Deus, que a gente não tem coragem de levantar contra, esse era Estevão. Bota Estevão. Estevão começa a pregar, as pessoas se levantam contra ele, e ele é apedrejado. Mas algumas coisas aqui marcam essa história, pastor Pedro, meu coração. Porque primeiro, quando Estevão está sendo apedrejado, quem foi menino aqui, brigou na rua, sabe, quando a gente vai tomar a pedrada, a primeira coisa que a gente faz é proteger o rosto. A Bíblia diz que o rosto dele está em pé, os olhos dele estão fitos no Senhor. Ele está olhando para os céus, e os céus estão abertos. E a Bíblia diz que à destra de Deus está Jesus Cristo em pé. Gente, não tem nenhuma passagem nas Escrituras que mostra Jesus Cristo em pé. É essa passagem, quando um servo de Cristo Jesus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que está morrendo pelo trabalho de Deus, sofrendo em nome de Deus, está em sofrimento, é um lugar onde o Filho de Deus se coloca em pé ao lado do trono. A Bíblia diz que Estevão é morto.
As roupas de Estevão são lançadas aos pés de Saulo. Lá na frente a gente vê Saulo se tornando o maior apóstolo da história. Deixa eu dizer um negócio para você e guarda isso no seu coração. Todas as vezes que nós semeamos um diácono, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, nasce um apóstolo. Nós precisamos semear as nossas vidas, para que nós possamos ver os frutos da glória de Deus serem levantados. A gente não quer gastar, gente, a gente quer a boa vida, a gente quer a boa vida. Tem 3 implicações aqui, para mim e para você nessa noite, eu quero terminar aqui. Para a igreja local, aqueles que estão aqui como eu, pastores de igreja, você que serve na sua igreja. A igreja local precisa buscar o poder do Espírito Santo para viver uma vida de testemunho autêntico, impactante. Sem o poder do Espírito Santo, as nossas atividades podem ser boas, mas serão apenas humanas. Sem a eficácia divina, a gente não vai transformar vidas, porque tem algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, eu e você nós não vamos fazer. Para os pastores que estão aqui, missionários, os pastores precisam desse poder para pregar o Evangelho de maneira eficaz. Não basta uma boa preparação teológica, uma boa estratégia. Sem o poder do Espírito, a nossa pregação será vã. Ela alcança a mente, mas ela não alcança o coração. E para nós como crentes em Cristo Jesus, discípulos de Cristo Jesus, aqui nessa noite de forma individual, cada cristão precisa se dispor a ser cheio do Espírito Santo, buscando o poder de Deus para viver a vida cristã e ser uma testemunha fiel no seu contexto diário. A gente não precisa, gente, de pastores de tempo integral. A gente precisa de crentes de tempo integral. A gente precisa de homens e mulheres que sejam cheias do poder do Espírito Santo de Deus em todos os lugares. É fácil, gente? Não é fácil não. Porque em mim e você reside um negócio chamado pecado e a gente luta com isso todo dia. Lembro de uma palavra de Spurgeon quando ele disse que ele achou que nas águas do batismo o homem pecador seria sepultado, mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. E estava lá. Esses dias eu fui numa conferência, e eu vi um senhor, uns 80 anos de idade, assim, ajoelhados do meu lado, orando. E teve aquele momento assim, que era aquele negócio da oração, para Deus arrancar da nossa vida o pecado, aquelas coisas assim que nos aprisionam. Aí eu pequei, porque eu ouvi a oração dele, era individual, né? Mas ele estava orando, falando assim: Senhor, arranca do meu coração esses pensamentos impuros, esses desejos pecaminosos. Aí eu olhei para ele assim, uns 80 anos de idade, orando por aquilo, eu falei: Senhor amado, eu achei que isso com o tempo morria, mas 80 anos ainda continua. Deus, em nome de Jesus, tira isso, arranca do meu coração também. Porque às vezes a gente está vestindo uma capa de santidade que a gente não tem. O que a gente deveria vestir era a capa da dependência, de dizer que a gente precisa do Senhor e que mesmo diante das nossas imperfeições e sendo quem nós somos, Deus tem nos usado, porque aquele que opera em nós é maior do que aquele que opera no mundo. Gente, a gente precisa de gente dependente. A gente precisa rogar ao Senhor que nos encha do Espírito. Eu e você, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Eu queria que a gente orasse por isso nessa noite. Eu sei que você já veio aqui à frente, mas se puder, vem aqui, vamos se ajoelhar aqui. João, vem orar por nós. Sai do seu lugar, vamos nos ajoelhar aqui nessa noite. A gente fala: Senhor, sonda o nosso coração. Aquela oração de Davi no Salmo 139, Senhor, como pode existir homens maus, homens que aborrecem o Senhor? Eu tenho ódio mortal desses homens. Aí Davi, ele para e ele vê que ele era como aqueles homens. E aí na oração dele é: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e transforma. Nossa oração nessa noite é para que Deus possa nos transformar, porque depois de sermos transformados, nós podemos ser enchidos, e a nossa vida vai ser usada para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de aproveitar esse momento para colocar a vida do pastor Marcelo, professor Marcelo. Hoje ele completa mais um ano de vida. Eu quero agradecer a Deus, viu, Marcelo, pela sua vida, querido.
Deus tem te usado tremendamente. O Senhor te abençoe com muitos anos de vida, saúde e trabalho no reino dEle. Você tem sido bênção, uma inspiração para todos nós. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite gloriosa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo testemunho de vida os testemunhos dos nossos preletores, as vidas entregues, Senhor Deus, e agora também te agradecemos pelas palavras, pela edificação, pela direção, pela confirmação, Senhor. E agora pedimos também que o Senhor aplique em cada vida aqui, em cada um de nós, aplique a Tua palavra e dê a Tua direção. Além da direção, Senhor Deus, pedimos a capacitação, pedimos a clareza, a revelação do Senhor,